Já faz algum tempo que vocês me pediram que eu falasse sobre a intimidade. E eu quero intimidade, claro, no mundo contemporâneo. Veja, eu vou começar por uma nota de rodapé do Freud, no Psicologia das Massas e Análise do Eu. Psicologia das Massas e Análise do Eu, dos anos 20 para 23, do século 20, e tem uma nota de rodapé que remete ao filósofo alemão Schopenhauer. Eu vou ler para vocês a nota, que é um contozinho, uma historieta que vocês acham que já devem conhecer, porque vive aí, fez muito sucesso com o próprio Schopenhauer e vive na internet porque é um texto que as pessoas podem ler sem vinculação filosófica. Então coach usa, as pessoas usam para exemplificar situações ou dar conselhos. Olha só, claro que nós vamos fazer outra coisa aqui com esse texto. Olha só. Na página 56 desta edição aqui do Freud, né? Olha só. É o famoso conto do porco espinho. Num dia de frio de inverno, um grupo de porcos espinhos se aconchegou bastante para se esquentarem mutuamente e não morrerem de frio. Contudo, logo sentiram os espinhos uns dos outros, e isto os fez novamente a se afastarem. E quando a necessidade de aquecimento os aproximava de novo, repetia-se o segundo mal, os espinhos. De modo que eram impelidos de um sofrimento para outro, do frio para ser espetado, até que eles acharam uma distância média que lhes permitisse suportar o fato da melhor maneira. O Freud comenta, né, pega este texto do Schopenhauer para fazer o seguinte comentário, né? Conforme o testemunho da psicanálise, ele diz, o Freud, quase toda relação sentimental íntima e prolongada entre duas pessoas, matrimônio, amizade, vínculo entre pais e filhos, contém, né, um sedimento de afetos de aversão e hostilidade, que apenas devido à repressão não é percebido. Isso é mais transparente nas querelas entre sócios de uma firma, por exemplo, ou nas queixas de um subordinado contra o seu superior. O mesmo ocorre quando as pessoas se juntam em unidades maiores. Todas as vezes que duas famílias se unem por casamento, cada uma delas se acha melhor ou mais nobre que a outra. Há até duas cidades vizinhas, cada uma competindo com a outra, falando coisas maldosas. E aí ele vai para etnias, até ele falar que, no fundo, essas pessoas se amam, mas há uma ambivalência no amor. E esta ambivalência no amor é que vai
ser o tema do Freud. Amor e ódio se aproximam, né? Um é a face do outro na mesma moeda. Muita gente usa isso, não é? Você precisa encontrar a distância média. Uma série de de coaches dizem isso, né? É preciso encontrar a distância média para o casal sobreviver, é preciso encontrar a distância média para a relação sobreviver e tal. Agora, quando a gente pensa esse texto do Schopenhauer, usado pelo Freud, quer dizer, pensar o texto do próprio Schopenhauer e também o uso que o Freud faz dele, a gente nota, deveria notar, se não notam, notem comigo, que é tanto o Schopenhauer, claro, mas também o Freud, e aí já caberia uma visão mais crítica do próprio Freud, que ele não tem, nesse caso, é que este aspecto da intimidade é altamente datado. Ele não vale para antes da Idade Moderna e ele tem uma validade muito dúbia, muito pouco plausível para a modernidade tardia, ou seja, para o mundo contemporâneo. Se você, é verdade, pode até servir para você, mas se você olhar com olhos filosóficos e históricos, você vai ver que não tem sentido para o período pré-moderno. Nenhum grego pensaria nisso, um romano, numa distância média, uma distância ideal. Os habitantes do mosteiro e da Idade Média também não. Né? Mas vale para nós? Também não vale. E esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Porque a noção de intimidade do Freud, a noção de relação a dois, a noção de tempo ideal, encontrado pelos porcos espinhos, faz pouco sentido para uma vida como a nossa, onde a intimidade está completamente devassada. No mundo grego e no mundo medieval não faz sentido a ideia dos porcos espinhos, porque a intimidade não está formada. No nosso mundo não faz sentido, porque a intimidade está exaurida, devassada, enquanto intimidade liberal burguesa. Enquanto intimidade que é esta aí. Não é verdade? Você não notou isso ainda? Você não notou que não adianta você querer encontrar uma distância ideal com relação ao seu parceiro, porque a esfera da intimidade está permeada de uma maneira por todas as linhas transversais possíveis? Alguém tem intimidade? Alguém consegue pensar num parceiro, num sócio, num amigo, como tendo uma relação que não é atravessada por mil e outras informações e relações, de modo a que nós, às vezes, nos sentimos como que vivendo numa espécie de promiscuidade? Promiscuidade no sentido não moral, promiscuidade no sentido de estarmos não mais numa casa com um parceiro, mas numa república,
uma república de estudantes a todo momento. Hã? Quer dizer, vejam que a própria construção arquitetônica mostra isso. O mundo medieval não conhece lugares íntimos. Os reis casavam e quando eles iam para noite de núpcias, ia a corte inteira para ser testemunho da desvirginação. Todo mundo assistia. Quando um rei ia tomar café de manhã, muitas vezes ele tomava no castelo aberto para o público ia assistir o rei. A burguesia introduz a privacidade a partir da propriedade privada e a intimidade a partir de uma moral que faz com que exista o balcão de negócios para trás a casa delimitada por quartos. Isso é transferido para a modernidade através de uma casa de 3, 4 cômodos, não é? Onde o casal tem o local de amor, onde os filhos têm o local de estudo ou brinquedo, e mesmo a classe operária tenta imitar esta casa, esta arquitetura. As vilas operárias são construídas a partir desse tipo de classe média. Quando você hoje vai no mercado imobiliário tentar comprar um apartamento, você vai ver que um apartamento de 3, 4 quartos, com esta delimitação, ele não é a coqueluche do momento. A coqueluche do momento é o apartamento single. Aí você fala, bom, então não tenho mais intimidade porque eu vou ser solteiro sozinho. Então eu tenho uma hiperintimidade, uma intimidade comigo mesmo. Não. Você vai ser solteiro, você vai ser sozinho, você vai morar numa kitnet, mas numa completa devassidão. Porque você vai estar neste lugar fisicamente, mas espiritualmente você vai estar em todos os outros lugares que o wireless, o Wi-Fi, faz com que você esteja. E ali, toda a sua vida é devassada e você mesmo faz questão de devassá-la. Porque a hora que você encontra alguém na internet, você posta até fotos nuas, fotos de nudes. Virou até uma espécie de como é que se diz? De obrigação a troca de nudes para se conhecer. E depois que você acaba o namoro, você continua um namoro um coletivo, né? Porque você continua postando para todo mundo. E todo mundo continua dando palpite na sua vida. E você na vida dos outros. E nada é mais secreto. De modo que a própria política, ela reflete este momento de devassidão quando ela começa a insistir na ideia de transparência. Tudo tem que ser transparente, tudo tem que ser visível. E então você olha para o erotismo, e como o erotismo exige a sua diferenciação para com a pornografia, ou seja, o erotismo esconde, a pornografia mostra, você percebe que entre Eros e o pornográfico, Eros perdeu o lugar. De modo que a sugestão do Freud cai por terra. A modernidade liberal e a intimidade liberal não se colocam mais. Você ficar tentando encontrar o lugar ideal que os porcos espinhos encontraram, você vai procurar e de repente você vai dizer, mas o que eu estou procurando? Não faz sentido esta busca. Porque eu não estou tomando espetada do meu parceiro, eu estou tomando espetada do mundo. E eu não posso encontrar uma distância ideal do mundo porque eu não posso desligar o local no qual eu trabalho, no qual eu vivo, que é, né, este local de multilocais.
que se transformou a vida online. Aliás, a prova de que você não tem mais a oportunidade de sair deste ambiente é que a diferença entre online e offline para a geração Z não se coloca. Lembra quando vocês falavam, eu não estou online? Quer dizer, você não pode não estar online. Né? Você não pode. Você não conseguiria nem entrar no carro para sair de casa. Porque as distâncias que você percorre são mapeadas e o seu carro se movimenta segundo esse mapeamento. E todas as outras preferências suas são mapeadas e você percorre esse mundo mapeado online. Não existe mais a possibilidade de você dizer, eu estou fisicamente aqui e só aqui. Não, eu estou fisicamente aqui, mas estou, de certa maneira, fisicamente também em todos os outros lugares. E todo mundo está me vendo. Isso não é problema da internet. Isso é o fato da internet ser subproduto de uma transformação da modernidade capitalista. Da transformação do modo de produção, da transformação do capitalismo. É aí que nós vamos entender a transformação da nossa intimidade. É como se tivesse acontecido uma busca que continua a busca da modernidade. Na modernidade, nós nos parecemos muito com aquilo que é principal nela, que é o dinheiro. Nós vamos ficando muito parecidos com o dinheiro. Ele é a mercadoria das mercadorias, né? Porque ele faz o papel de mercadoria universal, mas faz também o papel de guardador de valor. E nós vamos ficando muito a cara deles. No primeiro momento, há o fetiche da mercadoria. No segundo momento, há o fetiche da mercadoria dinheiro. Ela cria vida, ela é a vida. E nós vamos ficando mortos. E para readquirirmos vida, nós imitamos aquilo que nós achamos que é vivo, que é o dinheiro. Só que o dinheiro, na modernidade atual, financeira, ele ganhou uma característica de não transparência. Ele virou um fetiche em hiperdimensão. Nós não sabemos o que é ele. Há pouco tempo atrás, no capitalismo do século XX, nós íamos até um local, dedicávamos algumas horas àquele local, e por conta daquelas horas dedicadas àquele local, nós recebíamos dinheiro. Então, mesmo que a gente não soubesse academicamente, né, filosoficamente o que é o dinheiro, nós tínhamos uma noção do dinheiro na prática da vida. Mas isso se perdeu. O dinheiro se tornou a coisa mais escondida e mais íntima, porque nós não fazemos ideia de onde ele vem. Deram um cartão de crédito para nós, que sempre vai a mais do que aquilo que a gente trabalhou. Deram papéis para comprarmos, que dão juros que a gente não sabe como é que foram produzidos. Fazemos negócios onde são oferecidos derivativos que fingem calcular quanto vai valer o dinheiro perante um outro dinheiro no dia que nós formos entregar a mercadoria. Vejam como o dinheiro vai criando relações complexas e a dimensão nossa do entendimento, da visibilidade dele termina. Aliás, a gente quase nem notou que ele virou um puro dinheiro fiduciário, sem mais lastro em algo palpável, que era o ouro. Ele não tem mais lastro. Então, esta complexidade do dinheiro, esta maneira do dinheiro se tornar alguma coisa a quatro paredes, essa maneira do dinheiro fugir
e se esconder, parece que nos jogou numa reação. Numa reação de dizer, bom, já que aquilo que eu imito fugiu de mim, então pelo menos eu vou reagir contra ele. Eu vou me vingar dele. Já que ele não se mostra quem ele é, eu vou exigir de todo o mundo que ele se mostre. Eu vou exigir do mundo que o mundo se mostre. Daí as redes sociais serem esta vingança contra o dinheiro. Eu me mostro, eu ponho nude, eu não tenho mais o que não devassar. Eu exijo transparência em tudo. Porque eu exijo do dinheiro transparência, mas eu não tenho. Eu não sei o que ele é. Ele é apenas um sinal eletrônico que some, vai e volta. Eu não tenho mais equivalente, porque as horas de trabalho não correspondem mais a nenhum valor. Dizer que o dinheiro vem da compra e venda também não faz sentido, porque eu vendo coisas e não recebo nada. Ou às vezes muita gente que vende papéis recebe mais. Até pouco tempo o Produto Nacional Bruto incluía o produto. Agora inclui atividades financeiras também. Serviço de banco. Esta perda do valor e este esconder-se do dinheiro, justamente no momento que a gente o imitava, faz com que a gente reaja e diga: tudo vai ser devassável, nada mais vai ser íntimo, nada mais vai ser privativo. Porque eu não suporto viver sob esse esconde-esconde que aquele que eu imito me faz viver. Porque ele se esconde. É quase que uma reação. É quase que nós tenhamos abolido a intimidade na proporção que o dinheiro roubou a intimidade e ficou ele sendo o escondido. Ele sendo aquele que não manda nude. Perda do valor, a referencialidade do valor, ao sair do campo da hora de trabalho, nos deixou órfãos da referência. E sendo órfãos da referência, o que restou de nós se não dizer: bom, não quero mais referência nenhuma. Se aquele que eu amo fugiu da referencialidade, então eu não quero mais referência nenhuma. Eu vou me vingar eliminando a referencialidade. E se a referencialidade é o parceiro, o amigo, o pai, eu destruo tudo isso, tirando a referencialidade e colocando isso num ambiente de múltipla visibilidade, de modo que eu não tenha mais nenhum referente. Pai não é pai, mãe não é mãe, marido não é marido, esposo não é esposo, mulher não é mulher, nada mais é. Tudo é aquilo que aparece. E enquanto o dinheiro se esconder, eu vou me vingar fazendo tudo aparecer. É quase isso, quase uma reação. Essa tese, gente, que eu acabei desenvolvendo aqui com vocês, vale a pena ser pensada como uma narrativa. E eu convido vocês a continuarem, portanto, a reflexão. No Subjetividade Maquínica tem um pouco disso, mas nós estamos prometendo o capitalismo 4.0. Tá? Então aguarde. É isso. Daqui a pouco a gente volta.